Você tá fazendo muita hora extra, tá trabalhando de dia, de tarde, de noite, dia santo, feriado, mais de 10 horas extras por dia. Tá bom, eu não vou aguentar mais. E o tal do banco de horas da empresa tá sempre negativo. O patrão diz que não vai pagar a hora extra porque tá nesse tal de banco de horas e você não consegue entender de jeito nenhum como é que você trabalha tanto e ele tá sempre negativo. Preste atenção nesse vídeo que ele é pra você. Senhoras e senhores, sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia e aqui nesse vídeo a gente vai falar acerca do banco de horas. Como é que funciona? Todo mundo pode ter esse banco de horas ou não? Bem, o banco de horas ele deve ser instituído por meio de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho e depois da reforma trabalhista tem um tal de acordo individual do contrato de trabalho. Só que isso é inconstitucional, Supremo Tribunal Federal. Tem que revogar essa história. O artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal traz de forma muito clara que o acordo ou a convenção que tem que ser feito para haver a compensação de horas extras. A norma é muito clara e a Constituição é a maior lei que existe no país. Não cabe uma leizinha qualquer, CLT, querer ultrapassar a Constituição, não. Tem que respeitar a Constituição. Então revoga logo isso. Até que exista uma decisão muito clara acerca dessa norma, a lei continua existindo. A Deforma Trabalhista de 2017 disse que é possível fazer esse acordo individual de trabalho para poder compensar as horas. E aí, por enquanto, as regras são a Convenção Coletiva de Trabalho, que é sindicato com sindicato, os dois teoricamente são iguais, então fazem um acordo e isso aqui terá validade de até 1 ano. Existe o acordo individual de trabalho, que aí é o patrão com o empregado. Não fica muito difícil entender como é que vai ser o acordo, né? O patrão manda, o empregado obedece e pronto. Existe um terceiro meio, que é o acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo é o sindicato da categoria e a empresa negociando para chegar a um consenso. Na convenção coletiva de trabalho, a validade será de até 1 ano. No acordo coletivo de trabalho, a validade será de até 6 meses e no acordo individual será de até 1 mês. Por isso que o acordo individual de trabalho, ele também é mais conhecido por acordo de compensação de jornada. O trabalhador faz 1 hora extra hoje, compensa amanhã, chegando mais tarde ou saindo mais cedo. Essa é a lógica maior, porque esse é um acordo que pode ser feito, pelo menos de acordo com a CLT, até de modo verbal, só de boca. O ideal é que seja tudo sempre por escrito. É claro que se o acordo não foi feito do jeito que manda a Constituição, artigo 7º, inciso 13 da Constituição, o advogado deverá entrar com ação judicial dizendo, olha, Justiça do Trabalho, declara que é inconstitucionalidade porque isso aqui tá errado. E o certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E aí, invalidando o banco de horas nessa situação, vai ter direito o trabalhador a receber tudo que era de hora extra que estava colocada lá no banco de horas. Ilegal. Mais do que ilegal, inconstitucional. Mas a Convenção Coletiva de Trabalho, o acordo coletivo de trabalho, ele pode ser legal. E se for legal, existem regras a serem seguidas. Primeira regra, quantidade de horas extras por dia é de até 2 horas. O mesmo artigo 7º que eu acabei de citar, inciso 13 da Constituição, fala que a jornada de trabalho ela será de até 8 horas e, não é ou, e até 44 horas semanais. Ultrapassou esse limite de horas, seja no dia, seja na semana, vai ser hora extra. E o limite que a norma trata, artigo 59 da CLT, é que a quantidade de horas extras por dia será de até 2 horas. Então ultrapassou esse limite de 2 horas, deverá ser pago como hora extra sim. E o adicional é o adicional mínimo de 50% da Constituição, salvo se existir algum outro lá na convenção ou até mesmo no acordo coletivo, ou então individual. Então, no mínimo 50, mas existem algumas convenções, existem alguns acordos que tratam um percentual maior. Mas se você tem banco de horas positivo, tem lá 10 horas extras que você fez no banco de horas, vai poder o trabalhador faltar? Amanhã, segunda-feira, tô de ressaca, não vou trabalhar não. Será que pode isso? Não quero não, não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Pode não. Essa situação aí, ela só poderá ser compensada mediante acordo entre as partes. Porque se a empresa ela fica prejudicada em razão da falta daquele trabalhador injustificada, o trabalhador ele poderá ser punido. Artigo 482 da CLT pode até gerar uma demissão por justa causa. Então, cautela na hora de fazer essa compensação. Não é porque existe horas no banco de horas que o empregado virou patrão da empresa. Ele tem que fazer um acordo de compensar. Existe o limite máximo do prazo a ser compensado. Então, se tiver um acordo coletivo de trabalho, se tiver uma convenção coletiva de trabalho estabelecendo que o prazo será, por exemplo, de 6 meses, olha aqui que interessante, ultrapassou esse período de 6 meses máximo, o banco ele tem que ser zerado. Então, se você foi contratado no dia 1º de janeiro desse ano e no dia 30 de junho acabou esse prazo de 6 meses do banco de horas, a empresa tem que pagar todas as horas que não tiverem sido compensadas. A partir do 1º dia do mês subsequente, ultrapassou os 6 meses, começa a contar um novo banco de horas. Veja que existe um período pré-determinado e o primeiro dia de trabalho é o primeiro dia de banco de horas se a empresa tiver. Isso quer dizer que essa
história de validade do banco de horas não é para você perder suas horas não, pelo contrário, é para você receber com o adicional mínimo de 50% se a empresa não fizer a correta compensação. Mas se existe banco de hora positivo, será que existe banco de horas negativo? Você pode ficar devendo horas para o patrão? Agora, na época da pandemia, o governo querendo proteger alguns empregos, querendo evitar a demissão em massa, disse, olha empresas, continua pagando o salário, vou fazer aqui uns ajustes, que era aquele benefício emergencial. O banco de horas a gente vai poder fazer um banco de hora negativo. Quando o pessoal voltar, vocês fazem essa compensação. Veja que a regra inicial foi essa, foi a proteção dos empregos. Então é preciso ter muita cautela nessa questão de banco de hora negativo. Porque chegando no limite máximo de validade do banco de horas, ele será zerado também. Havendo demissão e não foi pedido do trabalhador, a empresa não vai poder descontar da rescisão. E olha que interessante, aquele mesmo artigo 7º, inciso 13, que eu já falei algumas vezes aqui, ele fala de hora extra, ele fala de carga horária máxima de 8 horas dia e 44 horas semanais, e a compensação dessas horas extras, ele não fala horas negativas, ele fala hora extra. Então, em teoria, não seria constitucional também. É preciso ter muita cautela quanto a essa questão aí de banco de horas negativo. Veja que é muito interessante essa situação, porque na hora que o trabalhador ele está trabalhando para uma empresa, em regra, ele não consegue trabalhar em outra. Ele está à disposição daquele patrão. Imagina a situação de um vigilante de banco. Ele está lá o dia todo em pé. Ele não está dando tiro em ninguém, ele não está batendo em ninguém, ele está em pé no lugarzinho dele, só olhando as coisas. O trabalho dele é ficar à disposição da empresa para evitar alguma coisa errada. O salva-vidas, por exemplo, na praia, ele passa o dia todo olhando para a praia, olhando para o povo. Ele não está socorrendo o povo a todo momento. Ele pode passar meses, talvez anos, sem socorrer ninguém. E o ideal é que aconteça isso. Mas ele está lá à disposição. E essa é a ideia do banco de horas. Se o trabalhador está à disposição da empresa, então ele deve receber a remuneração. O banco de horas foi um acordo aí que o governo fez para evitar. Então ele tem que ficar restrito só a esse momento. O risco empresarial é da empresa. O risco empresarial não pode ser passado para o empregado, porque do contrário ele vai ser sócio, ele vai ser dono do negócio, ele não vai ser empregado. Se ele não está recebendo o lucro da empresa, por que ele vai ficar com o prejuízo da empresa em razão de má gestão empresarial? Se não é necessário aquele posto de trabalho, então demita a pessoa. Mas se é necessário, se a pessoa está querendo, se o empregador está querendo que ele fique à disposição, por que o trabalhador não vai receber a remuneração dele se ele está em impossibilidade de trabalhar para outra empresa, por exemplo? No caso de ambiente insalubre, possível existir o banco de horas? Veja que coisa interessante. A insalubridade é uma coisa que existe em um país subdesenvolvido. É um adicional que visa recuperar ou pelo menos indenizar o prejuízo que a saúde do trabalhador está sofrendo. Isso quer dizer que para a pessoa fazer horas extras em um ambiente que agride a sua saúde, é necessário haver prévia autorização do Ministério do Trabalho. Se não houver prévia autorização do Ministério do Trabalho, não pode existir hora extra. Se não pode existir hora extra, então não pode existir banco de horas. Foi feito hora extra, tem que ser pago as horas extras. Existe uma exceção a essa regra, que é a jornada 12/36. Lembrando que a jornada 12/36 não é estabelecida em lei, tem que ser feito mediante convenção coletiva de trabalho. E aí a convenção segue essas regras. A lógica aqui é muito simples. Se a gente está falando de saúde, então vamos trabalhar aqui com alimentação e bebida. Se uma pessoa precisa de 1 quilo de comida para se alimentar durante o dia, café da manhã, almoço, lanche, janta, etc. 1 quilo de comida por dia e mais 4 litros de água, suco, refrigerante para se hidratar, esse volume aqui vai dar 5 litros. Se uma pessoa passa 10 dias sem comer e sem beber, se ela continuar viva ainda, 10 dias vezes 5 litros de alimento e de bebida, a gente terá 50 litros. Eu lhe pergunto, você vai conseguir beber e comer 50 litros em apenas uma única refeição? Não consegue. A mesma coisa acontece com a questão da hora extra no ambiente insalubre. Se uma pessoa trabalha 40 horas direto num ambiente insalubre, ela muito provavelmente ela vai adoecer. E a lógica dessa prévia autorização do Ministério do Trabalho é exatamente isso, é evitar que o trabalhador adoeça. Então essa é uma questão de segurança do trabalho, é uma questão de saúde do trabalhador. Agora você, trabalhador, como saber se tem direito a receber a hora extra ou não? Como é que vai conseguir fazer a anulação desse banco de horas? Primeiro, esse banco de horas foi feito da forma correta, da forma que a Constituição manda, convenção ou acordo coletivo de trabalho, porque talvez essa possa ser a primeira forma. Número 2, seu trabalho ele tem insalubridade, porque se tiver, muito provavelmente a empresa não pegou autorização do Ministério do Trabalho. Número 3, qual é a validade? Se a validade for de 6 meses e você está há 1 ano com o banco de horas, então ele já está inválido de novo. Número 4, existe alguma forma específica que a empresa tem que dar essa hora? Aqui, por exemplo, na minha região, existe um acordo dos mercados de que 72 horas antes de conceder a folga de 1 dia de trabalho ao trabalhador, é preciso fazer um aviso por escrito ao trabalhador. E veja a
lógica. Se uma pessoa chega para trabalhar e a empresa diz vai embora pelo banco de horas, ela já perdeu 1 hora para ir para o trabalho e vai perder mais 1 para voltar para casa. Isso quer dizer que ela perdeu o dia dela todo. No momento em que ela precisa receber uma comunicação prévia de 72 horas para poder se organizar, marcar um exame, marcar alguma coisa para resolver na rua, ela tem condições de utilizar essas horas extras dela de uma forma útil, porque do contrário ela trabalhou a mais, ela estragou a sua saúde a mais, mas sem nenhuma utilidade. Veja que a hora extra ela tem no mínimo 50% acréscimo. Se o trabalhador ele não tem alguma compensação, algum tipo de vantagem ao receber essas horas, isso não é acordo, isso é acocho, isso é prejuízo. Acordo é quando ambos os lados ganham, ambos os lados ficam felizes. Se apenas a empresa está ganhando, isso não é acordo. Número 5. A forma para instituir esse banco de horas foi a correta? Se a forma correta era a convenção coletiva de trabalho e não existe nada na CCT, se a forma correta é o acordo coletivo de trabalho e não existe nada, não existe nenhum acordo, então esse banco não existe. Se a empresa está demitindo o trabalhador, então na hora da demissão tem que pagar todas as horas do banco de horas. Não há exceção, tem que pagar. Então ou compensa antes da jornada ou não vai poder fazer desconto das verbas remuneratórias, das verbas rescisórias. Tem que fazer o pagamento dessas horas extras. Agora chegou o momento do pulo do gato. Na perna esquerda, ele tá parado! E como você vai saber que está fazendo realmente muita hora, essa hora está desaparecendo, você não está sendo remunerado de forma correta? Primeiro ponto, se a jornada máxima é de 8 horas por dia e 44 horas semanais, então você tem que ficar verificando qual é o horário que você trabalhou, qual é o dia que você trabalhou a menos e qual é o dia que você trabalhou a mais. Você não precisa anotar num livrinho todos os dias, a hora que você pega, a hora que você larga, não. Só precisa focar nos dias que você trabalhou de forma atípica. Então se você trabalha todo de 8 horas e hoje você trabalhou só 6, anota em algum lugar que trabalhou 6 horas, porque amanhã, se você trabalhar 10, 6 com 10 vai dar 16. 16 dividido por 2 dias dá 8 horas. Então já fez a compensação. Na hora que você faz esse registro das horas a menor e a maior, no final do mês você tem como fazer essa compensação. Exige também na empresa que lhe entregue o espelho de ponto, mostrando todos os horários de quando você pega, quando você sai para refeição, quando você larga. Assine, confira. O papelzinho saiu lá na maquineta, tire foto, vá mandando tudo para a nuvem, porque se furtarem o seu celular, se você perder o celular, se o telefone quebrar, se alguém carregar o seu telefone, você vai ter tudo isso na nuvem, você vai estar protegido. É muito melhor ter uma prova e não precisar dela do que precisar da prova e não tê-la. Fique sempre muito atento ao prazo do seu banco de horas, porque se o prazo é de 6 meses, deu 6 meses e 1 dia, você já vai exigir toda a sua hora extra com o adicional que a Constituição manda ou o adicional que a convenção está mandando, que normalmente costuma ser maior. Gostou desse conteúdo? Dá um joinha. Acha que alguém tem interesse nele? Então recebe o meu muito obrigado dessa pessoa e compartilhe com ela porque ela vai gostar. Lembre sempre, quem não luta pelos seus direitos não merece os direitos que tem.